É hora de um novo episódio do quadro Direito Agrário com o advogado e especialista em legislação rural e ambiental, Pedro Mendes. E o assunto pessoal deste capítulo são as unidades de conservação que já somam quase 20% do território brasileiro. Já tratamos deste tema anteriormente, mas sempre é bom frisar, que boi gordo vindo de áreas embargadas automaticamente estão proibidos de serem abatidos. E mais, o cerco tem fechado agora contra os fornecedores indiretos, ou seja, dos criadores que vendem bezerros e gado magro para os engordadores. Mas os detalhes sobre o que são essas unidades de conservação, a gente confere aqui na tela. Saudações, bem-vindos a mais um Direito Agrário. Na edição passada nós comentamos aí sobre uma novidade no Decreto Federal 6514 de 2008 que foi atualizado para incluir como infração ambiental a aquisição, transporte, intermediação de gado que é oriundo de áreas desmatadas irregularmente em unidades de conservação. E aí naquela oportunidade eu chamei a atenção a esse termo, unidade de conservação, e me comprometi a explicar o que são as unidades de conservação e quais as restrições territoriais que isso pode trazer. Bom, conforme a Lei Federal número 9985 de 2000, já bastante antiga, as unidades de conservação, elas são todo aquele espaço territorial e os seus recursos ambientais com características naturais relevantes que justificam a intervenção do poder público por meio de decreto para determinar a conservação e os limites num regime especial de proteção e de administração. Bom, as unidades de conservação, que popularmente são conhecidas como parques, elas já representam mais de 18% do território brasileiro, que representa aí mais de 3 milhões de hectares. E as restrições das unidades de conservação dependem da categoria em que está inserida essa unidade de conservação, sendo que essa legislação que eu falei, ela divide as unidades de conservação em duas categorias, que são as unidades de conservação de proteção integral e as unidades de conservação de uso sustentável. Nas unidades de conservação de uso integral, de proteção integral, o nome já diz, por si só. O objetivo é preservar a natureza, sendo que é admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, com exceção dos casos previstos na lei. As unidades de proteção integral, elas se dividem em mais 5 categorias, que são a estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de vida silvestre. Quando vocês ouvirem falar desses nomes de categorias, é uma unidade de conservação de proteção integral. Nas unidades de uso sustentável, é permitido conciliar a conservação da natureza com o chamado uso sustentável da parcela dos recursos naturais que foi desapropriada ou decretada como unidade de conservação. As unidades de conservação de uso sustentável, por sua vez, são 7 categorias. A área de proteção ambiental, a famosa APA, as áreas de relevante interesse ecológico, a floresta nacional, reserva extrativista, a famosa reserva particular do patrimônio natural, RPPNs, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável. É interessante lembrar que há muitas áreas no país que, embora tenham sido decretadas por decreto federal, estadual, municipal, como unidades de conservação, ainda não foram indenizadas ao proprietário pelo poder público, não foram pagas essas áreas pelo poder público e perder essas áreas. O que gera uma situação aí paradoxal, onde o proprietário não pode mais utilizar e nem transfere a área para o poder público porque ele ainda não foi pago por isso. Nessas situações, o Código Florestal, que agora contempla seus 10 anos de existência, ele permitiu aos desapropriados por unidades de conservação que negociem essas áreas como cotas de reserva legal, na proporção de uma cota para 1 hectare, com aqueles que não possuem vegetação nativa suficiente para compor a sua área de reserva legal. É um procedimento que se chama de compensação de reserva legal, de forma que estas áreas, após a negociação entre o detentor delas e o proprietário que necessita compensar, elas passam a ser de titularidade definitiva do governo
por meio de doação ao poder público, que acaba regularizando definitivamente essa situação dos conhecidos parques de papel, né? E essa compensação está prevista no artigo 66 do Código Florestal. Além disso, uma outra situação muito interessante para esses casos é que existe a possibilidade de reconhecimento da caducidade desse decreto, que apenas fez a desapropriação da área, mas ainda não pagou, ou seja, a perda dos efeitos desse decreto pelo longo período de tempo que ele existe. Isso porque essas situações elas são semelhantes às desapropriações por utilidade pública ou interesse social, que é regulamentada por um decreto ainda mais antigo, de 1941, decreto 3365. E ele orienta no artigo 10 que a desapropriação ela tem que se efetivar mediante acordo ou acontecer judicialmente dentro de 5 anos contados da expedição do respectivo decreto, né? E findo esse prazo, o decreto vai caducar, né? O mesmo artigo desse decreto também orienta que somente decorrido 1 ano é que vai poder essa mesma área ser objeto de um novo decreto. E por outro lado, também, para quem precisa buscar esse direito, em 5 anos acaba o direito de propor ação de indenização para as restrições decorrentes desse decreto da unidade de conservação. Bom, e aí por fim, não menos importante, no entorno dessas unidades de conservação também podem acontecer restrições de uso nas propriedades urbanas ou rurais, né, as chamadas zonas de amortecimento. É um local onde as atividades humanas elas estão sujeitas a normas e restrições específicas para minimizar os impactos sobre essas unidades de conservação. Então, portanto, antes de comprar uma propriedade rural, sempre verifique se a região está sob estudo, né, de criação de alguma unidade de conservação ou se está próxima, para não ser surpreendido com restrições de uso da sua propriedade, né? As unidades de conservação elas podem ser criadas pela União, pelos estados e pelos municípios, né? Então vai ser necessário buscar nesses bancos de dados. Fique atento, saudações e até a próxima.